Fala Samurai, Cadu aqui novamente. E continuando nossa aula sobre aí o Grid Column, né? A gente vai estar falando agora sobre outra propriedade que se chama Grid Row, beleza? Ela é praticamente a mesma coisa, né, do Grid Column, porém só muda que o Grid Row é para linha e o Grid Column é para coluna. Então a gente vai estar aprendendo agora a como posicionar o nosso grid item em linha, beleza? Então aqui para essa aula eu já tenho o meu código-fonte aqui, que seria praticamente o mesmo código-fonte da aula anterior. Caso você não tenha esse código-fonte, vou estar deixando aí abaixo desse vídeo para você poder fazer o download e estar aí acompanhando essa aula, beleza? Então aqui eu já tenho o meu arquivo body, né, com minha classe aqui criada. Tenho também o meu grid aqui, minha div com grid, né? E tenho aqui também o nosso grid item aqui dentro da classe grid. E aqui no CSS, a única coisa que eu tirei aqui foi justamente o grid column que estava aqui, né? E a gente vai deixar ele o mais limpo possível aqui por enquanto. E aí você vai chegar a esse resultado aqui dessa página, beleza? Então vou abrir aqui o inspecionar, só para a gente poder ver, né, como tá. Então aqui nosso grid, a gente pode estar vendo aqui o código aqui também abaixo, ó, no inspecionar aqui, que nós temos três colunas, né, de 200 pixels e temos aqui duas linhas de 50 pixels, beleza? Então show. E aí, se a gente quiser posicionar, né, esse grid item aqui em uma coluna, a gente já sabe como fazer isso. A gente pode estar colocando aqui o grid column e a gente pode estar colocando aqui 2 para poder posicionar na coluna 2. Então se eu fazer isso, beleza, aqui está aqui na coluna 2. Se eu quiser posicionar na coluna 3, a mesma maneira. A gente pode estar alterando aqui para a coluna 3 e ele vai posicionar na coluna 3. Se eu colocar na coluna 4, o que ele vai acontecer? Ele vai estar criando para a gente a coluna 4. E aí, né, como a gente colocou, né, o grid auto columns, ele vai estar criando uma coluna, né, meio que automaticamente para a gente de 200 pixels, que é o valor, né, natural aqui das outras colunas. Beleza? Então show. Então vou estar deixando aqui na coluna 1 por enquanto. Show. E aí agora vamos chegar a uma certa situação. Suponhamos que a gente quer agora posicionar esse grid item agora na linha 2 e não na linha 1. Então, lembrando, né, que linha eu falo aqui, né, dessa maneira, né? Ou seja, vai estar abaixo aqui. Então aqui nós temos aqui uma linha, temos outra linha. E aí vamos agora posicionar esse grid item na linha 2. Beleza? Como é que poderia fazer isso? Também é muito fácil. Então agora nós temos aqui outra propriedade que seria o grid rows. No caso seria row, na verdade, né? E aí a gente fala aqui em qual linha a gente vai querer posicionar esse elemento. Então vou colocar aqui, ó, linha 2. E aí ao fazer isso, eu recarregar, agora meu elemento está posicionado na linha 2 e na coluna 1, beleza? Então só presta atenção nisso, que linha é uma coisa e coluna é outra coisa, beleza? Então show. E aí, por exemplo, eu quero posicionar agora na linha 3. Beleza? Ou seja, na linha não, na coluna 3, né? Então aqui, ou seja, se eu quiser posicionar esse elemento na coluna 3 e na linha 2, eu vou estar alterando a coluna e não a linha, beleza? Por quê? Porque não tem linha 3, tem só linha 2. E aí aqui eu altero a coluna. Então, ou seja, agora se eu colocar aqui coluna 3, ele vai posicionar na coluna 3, beleza? Na coluna 3, aqui, e na linha 2, beleza? Então, vou salvar. E se eu recarregar aqui agora, então, ou seja, vai estar posicionado na coluna 3 e na linha 2, beleza? Então, assim, só preste atenção com isso para vocês não se confundirem, tá? Porque, sempre lembre, linha é uma coisa e coluna é outra coisa totalmente diferente, beleza? Então, quando a gente aprende, né, sobre essas propriedades aqui, geralmente a gente pode confundir um pouquinho. Ah, eu quero posicionar na coluna 2 e alterar aqui o grid row. Não, o grid row é para linha e o grid column é para coluna, beleza? Então, se eu quiser que ele venha agora voltar para a linha 1, eu altero aqui o grid row para 1. E aí sim, ele vai posicionar aqui, vai vir para cima, beleza? E aí, da mesma maneira agora, se eu falar para ele posicionar na linha, por exemplo, na linha 4, ou seja, a linha 4 ela não vai existir, ela não existe aqui no nosso grid aqui atualmente, beleza? Porém, como a gente colocou, né, o grid auto rows, ele vai estar criando, né, para a gente automaticamente uma linha, né, com o valor de 50 pixels. Então, se eu recarregar aqui agora, então olha só, ele veio bem mais para baixo, né? Por quê? Você pode ver que ele criou, né? Já tinha as duas primeiras linhas, ele criou a terceira linha e criou a quarta linha para só então posicionar o nosso elemento onde que a gente queria, beleza? Então isso aqui também é muito, mas muito legal.
E aí uma outra forma também de posicionar nosso elemento em linha é estar utilizando também o outro formato, né? Ou seja, a gente pode estar fazendo dessa maneira aqui, ó. Posso estar colocando grid row. Opa. E eu posso estar colocando que ele vai ser posicionado, né? Vai ocupar, digamos assim, da linha, por exemplo, 2 à linha 4. Beleza? Então agora, se eu recarregar aqui agora, então você pode ver que agora ele está posicionando, né, da linha 2 à linha 4. Porém, preste atenção, né, que aqui ele também tem aquela mesma contagem, tá? Então aqui você pode ver que ele está posicionando da linha 2 a 3 e não a 4. Então aqui, se eu quiser que ele posicione da linha 2 a 4 de fato, eu preciso colocar aqui, então aqui agora, preciso colocar 5, né? Para aí sim ele posicionar da linha 2 à linha 4. Beleza? Então, isso aqui é uma aula bem rápida, só para poder mostrar para vocês, né, como funciona. E outra coisa também que não posso esquecer, né, que aqui também no grid row aqui, você pode ver que ele também tem, ele é um atalho para outras propriedades, que no caso aqui é o grid row start e o grid row end. Então aqui, se eu vir aqui agora e colocar, ó, grid row start, de colocar 2 e grid row end, aí colocar 5, né, aqui. Então agora, se eu recarregar, ele vai funcionar da mesma maneira. Então aí existe, né, 3 formas de você estar especificando aí o posicionamento, beleza? Eu particularmente sempre dou preferência às propriedades que são atalhos, por conta que eu deixo o meu código mais limpo, tá? Mas isso é claro, se eu estiver trabalhando com equipe de desenvolvimento, sempre é bom você estar colocando, né, as propriedades que faz aquela ação. Que aí dessa forma, qualquer desenvolvedor que consiga olhar o seu algoritmo, ele vai entender que ali você quis fazer disso e isso, beleza? Então fica mais claro aí possível para outra pessoa. Então desde já, muito obrigado. É uma aula bem rápida só para demonstrar essa outra propriedade, que é o grid row. Caso você ficou com alguma dúvida ou dificuldade, ou tenha algo que você não conseguiu compreender, por gentileza, me informe lá no clã, para que eu e os demais alunos possam te ajudar e tirar todas as suas dúvidas possíveis, beleza? Então, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.